Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje, com o nosso professor, que no dia 5 de março, comemorou 5 anos de colaboração nos Dois Dedos de Conversa, com quase 30 programas, ou já passa os 30 programas que colaborou aqui connosco, ora quinzenalmente, ora mensalmente, com algumas férias pelo meio. Nós agradecemos do fundo do coração, a Alvor FM agradece e os Dois Dedos de Conversa agradecem ao professor. Isto é uma pequena estatística, não é? O tempo voa, já passaram 5 anos, professor. 5 anos, até parece que foi ontem. Até parece que foi ontem. E de certa maneira também, de certa maneira não, francamente agradeço a oportunidade que dão de dizer coisas, porque isto me obriga, além do mais, me obriga a pesquisar, a informar-me, a certificar de certos números e de certas datas e de certos valores, para não estar aqui a falar de cor. Claro. Isso é estimulante para mim também. Exato. E, portanto, eu reconheço. E lembro-me que nos encontramos nas bifanas do Álvaro e o professor disse-me, olha, tem uma ótima pessoa para entrevistar, que é o António Pereira Alves, o maestro do Adágio. Assim dito, assim feito. Depois lembrei-me de o convidar assim, porque não o professor, né, que me sugeriu um amigo. E assim começou esta colaboração, que já lá vão 5 anos. Mas hoje vamos a um tema que, segundo sei, são as eleições, não é, professor? Exatamente. O título será esse mesmo. Domingo vamos a votos. Ora bem, então vamos lá ouvir. Pronto, e como de costume, as minhas saudações ao auditório da Alvor FM e a quem mais, por outros meios, nos está a ouvir. Sim, através da internet, do YouTube, né, que isso depois fica tipo podcast, enfim. Está bem. Portanto, como é sabido, no próximo domingo, 10 de março, temos eleições para deputados da Assembleia da República, de cuja composição sairá o próximo governo. Este ano de 2024, além de ser ano bissexto e ano olímpico, será também um ano farto de eleições. Temos agora as legislativas, teremos em junho as eleições para deputados ao Parlamento Europeu e em novembro ainda temos as eleições para Presidente dos Estados Unidos da América, que embora nelas os portugueses não possam votar, o resultado delas tem influência e que influência na nossa vida, na vida, diria até, de todo o mundo, o que é, no atual contexto geopolítico, inevitável. Pois, não é muito agradável. E estava já a me esquecer também de outras eleições para este ano. São as eleições para Presidente do Futebol Clube do Porto. Não é? mas isso são essas são em abril, Bem, portanto, é o exercício do ato de votar que preenche a nossa conversa de hoje. O voto é uma prática que nasce em Atenas, na Grécia, 400 anos do nascimento de Cristo, e daí até o termo democracia. Em grego, demo significa povo, cracia significa poder, logo democracia é o poder do povo. Mas esse poder que em Atenas era só parte do povo, porque as inibições para votar eram numerosas, excluindo as mulheres, e além de outros elementos da população, e não sendo uma democracia exemplar, era um progresso notável para aqueles tempos, e enfim, isto estou a falar de há 2500 anos, não é? Ora bem, acabei de referir o nascimento do voto político, e cá está outra palavra de origem grega, político, que vem de polis significa cidade, e portanto a política era o governo da cidade-estado na altura. E da Grécia até aos anos 1700 não há assim muito mais a referir em termos de voto e de intervenção popular nos destinos das sociedades. O feudalismo, os senhores feudais, os membros da Igreja, os governos dos reis absolutos, no estilo quer, posso e mando, dispensavam os reis absolutos. Aliás, vê-se até nas moedas que dizem, em latim, rex deo gratia, ou regina deo gratia, quer dizer, rei por graça de Deus,
rainha por graça de Deus. O povo não era para ali chamado, não é? Portanto, foi preciso chegarmos ao século XVIII, 1700, e à Revolução Industrial, por um lado, que altera a vida das sociedades que a conhecem, a independência dos Estados Unidos, também século XVIII, a Revolução Francesa, nos finais do século XVIII, também, foram sementes para as alterações enormes que as sociedades conhecem a partir do século XIX. Já agora, e falando da Revolução Francesa, o termo que é muito corriqueiro, os termos que são muito corriqueiros quando se fala em política, isto é, direita e esquerda, nascem na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, no pós-Revolução Francesa, após a tomada da Bastilha, houve reuniões dos militantes mais adeptos de transformações profundas e outros mais conservadores. Os que queriam transformações mais profundas, os jacobinos, sentavam-se do lado esquerdo. E os que eram mais conservadores sentavam-se do lado direito. Daí esta dicotomia que ainda chega aos nossos dias de direita e esquerda. Ora bem, com a Revolução Francesa nasce a legitimação dos cidadãos a intervirem na escolha dos governantes através do voto. A influência da Revolução Francesa alarga-se a toda ou quase toda a Europa. Leva a que muitos países, através das revoluções liberais, acabem com as monarquias absolutas. Os reis deixam de ser reis por a graça de Deus e passam a ser reis porque o povo, digamos, lhes dá esse privilégio, mas com limitações que as constituições contemplam. Em Portugal tivemos a Revolução Liberal de 1820, inspirada nesses princípios, e essa revolução faz que em dezembro de 1820 se realizem em Portugal as primeiras eleições. São eleições que se vêem em outros países, como aqui em Espanha, que fez a Constituição de Cádiz, aqui em Portugal fez a Constituição de 1822, e as limitações que havia em Atenas mantêm-se durante muito tempo. Mulheres, analfabetos, gente de poucos recursos económicos estavam excluídos das votações um pouco por toda a parte. As mulheres, naturalmente, que lutaram, e de que maneira, pelo direito ao voto. Esta atitude reivindicativa das mulheres, designada de sufragismo, acaba por ter frutos pela primeira vez na Nova Zelândia, onde é eleita pela primeira vez uma mulher de seu nome Kate Sheppard. Em Portugal, não é questão de ser eleita, mas de ter hipótese de votar só em 1911, após a instauração da República. Chamava-se a senhora Beatriz Ângelo e conseguiu, porque era viúva, era chefe de família, e a lei considerava chefes de família, mas só na perspectiva dos homens, não na perspectiva das mulheres. O advogado conseguiu que ela fosse inscrita nos cadernos eleitorais, e então temos Beatriz Ângelo, na história dos votos das eleições em Portugal, a primeira mulher a votar. É claro que a lei foi logo alterada, dando claramente que os chefes de família tinham que ser homens, não é? E, portanto, houve mais umas décadas passadas até que voltassem as mulheres a votar. E ainda a propósito de mulheres a votar, a Suíça, um país evoluidíssimo, só muito recentemente é que as mulheres conseguiram o direito de voto em alguns cantões. Bom, muito mais haveria para dizer sobre votos, eleições e participações dos cidadãos. Em Portugal, de 1933 até 1934, as eleições para a Assembleia Municipal apenas tinham candidatos do único partido, que era a União Nacional. Só com a Revolução de 25 de Abril tivemos as eleições para a Assembleia Constituinte, que veio elaborar a Constituição de 1966, que ainda hoje é a nossa lei fundamental, e depois de 25 de Abril, o voto em Portugal é universal, isto é, um direito de todos os cidadãos, independentemente do sexo, do grau de instrução ou da riqueza. E por 16 vezes, os cidadãos portugueses foram chamados a eleger os deputados que deram origem aos governos. 16 vezes, diga-se, destes 16 vezes, domingo será a 17ª, estas assembleias só cumpriram o mandato de 4 anos por 5 vezes. Os outros governos, nos outros casos, 11, portanto,
os governos não chegaram ao fim da legislatura. E assim temos que todos os cidadãos portugueses maiores de 18 anos podem, isto é, diria melhor, devem, domingo, exercer um direito que foi ganho pelo sacrifício de muitos homens e de muitas mulheres em lutas que vêm de muito longe, que atravessam a história, luta de muitos séculos. Há que aproveitar e caminhar nessas vias que nos foram abertas pela Revolução Francesa e dos seus princípios: liberdade, igualdade, fraternidade. E termino como comecei: domingo vamos a votos. E um não à abstenção, diria eu. Exatamente. Professor, obrigado. Até à próxima, um grande abraço. Até à próxima, João, um abraço também. Obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.